Então, amados, a palavra olha, é o seguinte, a gente precisa entender uma coisa. Fé não tem nada a ver com expectativa. Expectativa é crença. A fé só é fé quando ela é gerada a partir do que Deus diz. Por isso os antigos alcançaram êxito, porque eles entenderam que as coisas que se veem são formadas a partir das que não se veem. Amém? Pela palavra de Deus. Então a gente vê uma coisa, deseja muito essa coisa, depois a gente vai ver formas de alcançar essa coisa através da palavra de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu vou te falar como é que está funcionando a fé do povo hoje. Ele vê uma coisa, ele deseja muito. Ele vê uma casa que ele quer muito, ele vai buscar na palavra de Deus meios de alcançar aquela casa. Já não é mais fé, é crença. Amém, mano? Fé não é você morar na casa que você sempre quis. Fé é você morar na casa que Deus planejou para você. Essa é a casa ideal. Esse é o melhor lugar do mundo. A casa que Deus planejou para você. Fé não é você buscar na Bíblia uma forma de ter o marido que você sempre quis. Fé é você encontrar, de fato, o homem que Deus quis para seu marido ou a mulher que Deus quis para sua esposa. E aprender a viver com essa pessoa e conhecer o amor de Deus e fazer disso uma relação bem-sucedida. Amém ou não? E ser surpreendido. Porque Deus vai operar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então a fé gera em nós o quê? A palavra gera em nós o quê? Fé. A fé que nos protege do quê? A fé que nos protege, amado, daquilo que nos corrompe, daquilo que nos desvia, daquilo que nos perturba. Então essa palavra, ela ilumina, ela esclarece, ela limpa o nosso entendimento para gerar em mim uma convicção com o espírito correto, de modo que fé é a palavra de Deus tomada no seu espírito próprio. Quando eu pego a palavra de Deus e tomo essa palavra com o meu espírito, com o meu desejo, isso não é fé, isso é crença. Então, para muita gente, a palavra de Deus não é uma regra, não é uma orientação, é um fetiche. É um fetiche. Eu vou explicar isso melhor para você, rapidinho. Imagina que Deus vai atender para consulta aqui no final da reunião. Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai no meio, o Filho de um lado e o Espírito Santo do outro. Você vai encontrar os três juntos. Amém? E Ele vai dar meia hora para cada um. E enquanto a gente espera para falar com Deus, vai formar uma fila, os anjos vêm, organizam a fila e vai dar uma folha de papel para todo mundo aqui. Uma folha em branco com uma caneta. Enquanto você espera na fila. Como é que você acha que essa folha de papel vai chegar lá na mesa de Deus? Tudo escrita, porque você só tem meia hora e você não quer esquecer nada do que você tem para falar para Deus. Ou totalmente em branco, porque já que você tem só meia hora, você não quer perder nada do que Deus vai falar com você. Seja honesto. Seja honesto. Como é que você acha que as folhas dos crentes vão chegar hoje lá na mesa de Deus? Limpinha, porque nós não queremos perder nada do que Deus vai falar conosco, ou totalmente cheia, porque nós não queremos perder nada do que nós queremos falar para Ele. Folhas cheias falam da nossa crença. Folhas limpas falam da nossa fé. Porque eu quero anotar nelas o que Deus fala comigo, mas não quero que Ele fique escutando o que eu tenho para falar para Ele. Glória a Deus, amado. Aleluia. Gente que aprendeu a escutar Deus e por isso está guardado de quem? Guardado de si próprio. Amém? E aí nós vamos compartilhar aqui hoje sobre Cristo e graça. Eu até gostaria que esse trem tivesse colocado na ordem inversa ali, mas tá bom. Estava invertido mesmo. Não foi, não é verdade? Era para ser invertido, não é? No outro culto a gente coloca na posição correta, que é Cristo e a graça. Cristo e a graça. Então eu queria ler com vocês um texto da palavra de Deus que está lá no Salmo 139. Para a gente entender o que a obra de Cristo opera em nós em termos de graça. Salmo 139 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos.
Conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu a conheces toda. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu lá estás, se descer ao Seol, a minha cama, eis que ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à volta de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Todas as coisas foram escritas no teu livro, e a cada dia elas foram sendo o quê? Formadas. Quando nenhuma delas havia ainda. Quão preciosos são para mim os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se o contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Há um texto de Paulo aos Romanos que ele diz assim: ó a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. E esse texto está falando a mesma coisa. O salmista está dizendo: quão insondáveis são os pensamentos de Deus, quão maravilhosa, quão magnífica é a sua sabedoria. E nós podemos ter ciência disso, nós podemos ter acesso às maravilhas de Deus, à ciência de Deus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento de Deus. Paulo ora para que nós, como igreja, recebamos espírito de sabedoria e de revelação. Que os olhos no nosso entendimento sejam totalmente iluminados, para que nós possamos conhecer as riquezas da nossa vocação em Cristo. Então, o que é ter uma faxina? É ter os nossos olhos e a nossa mente limpa. Limpa de tudo aquilo que compete, tudo aquilo que resiste ao pensamento de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que impede que eu seja exatamente como Deus me planejou para ser. O nosso problema, amados, é que nós estamos apresentando um projeto para Deus. E nós achamos que Deus vai salvar o nosso projeto. Esse é o nosso pecado. O homem não pecou porque pensou em fazer a coisa errada. O pecado do homem não foi ter feito a coisa errada. O nosso pecado é pensar que aquilo que a gente pensa vai dar certo. Então o nosso pecado não é ter planejado o erro. O nosso pecado foi ter presumido o acerto. Toda vez que você tem a presunção do acerto, você está errando. Porque você está imaginando que a vida começa onde? Em você. E que basta eu querer Deus, que isso é uma boa intenção. Mas Paulo está dizendo, ó, a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Quem subiu ao céu para dar conselhos a Deus? Quem primeiro deu a Ele para que possa merecer alguma coisa? O nosso problema é que nós estamos querendo que as nossas orações subam aos céus para converter Deus aos nossos projetos. Mas nossos projetos foram gerados na carne, foram gerados na nossa infantilidade, na nossa meninice, na nossa falta de conhecimento de Deus.
Então tudo que é gerado na minha carne para nada aproveita. Não há salvação para o que a minha carne deseja. Não há perspectiva. O marido que você desejou não é o melhor homem da sua vida. A mulher que você planejou não é a melhor mulher para a sua vida. O filho que você idealizou não é o melhor ser humano do mundo. Porque todas essas coisas foram geradas na minha carência. Elas respondem apenas às minhas expectativas. E eu estou disposto a mandar todo mundo para o inferno cada vez que eles não satisfazem o meu desejo. E ainda chamo isso de amor. Um irmão da igreja chegou para mim muito nervoso. Ele está muito nervoso. E sabe por que ele está muito nervoso? Porque o filho dele nasceu e com 2 anos de idade ele descobriu que o filho dele é autista. E ele está indignado. E quando você olha para a indignação dele, você acha que é fé. Porque agora ele está numa campanha, ele vai para um lado, ele vai para o outro, para que o filho dele seja o quê? Curado. Mas a raiva no coração dele. E a fé dele é uma fé de quem não está contente e quer ver o filho curado. Eu sentei com ele. Falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se filhos fossem oferecidos em prateleira, você pegava esse? Ele falou, não. Eu falei, então por sua conta esse menino tinha sobrado. Então talvez não seja o caso de arrumar um filho melhor para você. Talvez seja só o caso de a gente arrumar um pai melhor para ele. Porque talvez o que você acha, esse empenho todo, esse desejo todo de ver seu filho curado, não é porque você o ama. É porque você detesta a ideia de ter um filho doente. Então vamos fazer uma coisa, meu irmão. Primeiro você recebe o seu filho. Depois a gente resolve a cura dele. Porque às vezes isso não é amor. Isso é só expectativa frustrada. Desejo não satisfeito. Por que, amados? Porque nós temos uma ideia de um Deus Salvador. O nosso problema é que a gente acha que Deus é Salvador. Jesus é o meu Salvador, Deus é o meu Salvador. O que quer dizer que Cristo é o meu Salvador, amados? E nós estamos com uma ideia satânica de salvação. Deixa o Filho de Deus ministrar o seu coração. Todo mundo que concebe um Deus salvador. Ninguém concebe um Deus amaldiçoador. Para todo mundo que acredita num Deus, o Deus é o salvador dele. Sim ou não? Por isso que quando Satanás se aparece, você já viu na Bíblia alguma vez Satanás aparecendo para oferecer perdição? Já não? Não. Satanás só aparece para oferecer o quê? Fala para mim, irmão. Quando Satanás aparece, ele aparece para oferecer o quê? Eu não estou escutando. Quando Satanás aparece, ele aparece para oferecer o quê? Salvação. Quando Jesus estava lá no deserto, Satanás apareceu para quê? Para deixar ele nervoso? Quando Jesus está no deserto, Satanás apareceu para ele lá falar o quê? Eu sou o capeta, o Satanás, vou te levar para o inferno, eu vim aqui para acabar com você. Não. Ele apareceu lá para oferecer o quê? Mandar ajuda. Satanás só aparece para oferecer ajuda. Amém, mano? E ele apareceu para oferecer salvação. E a primeira coisa que ele falou para Jesus: você tem que acreditar mais em você, você tem potencial, você é um ser, você é alguém, e você tem que usar seu potencial para resolver o problema de quem? Seu? Pare de sofrer, menino. Você tem poder para transformar pedra em pão. Para que esse sofrimento? Não funcionou, ele partiu para a segunda tática. Falei, o que é isso, menino? Para de ficar aí vivendo nesse deserto, nessa desgraceira toda. Você não foi levantado para isso? Olha para o mundo. Veja o que o mundo pode te dar. E eu estou aqui para te oferecer salvação, menina. Depois Satanás virou e falou assim: outra coisa,
E se nada disso funcionar, faz uma reza forte. Faz tudo que você quiser. Faz tudo que você quiser. Faz o que você quiser. E se no momento, depois que você tiver feito tudo que você quiser, e te colocar num lugar bem alto, em que isso representa perigo, não tem medo não. Pula lá de cima, porque o seu Deus dará ordens aos seus anjos e salvará você. Meu Deus do céu, Satanás falando de Deus? Sabe por que Satanás é o nosso enganador, amados? Porque ele não fala de diabo. Sabe de quem que ele fala? De um Deus salvador. Sabe como é que Satanás enganou o homem? Não foi tirando Deus da vida dele. Satanás enganou o homem colocando Deus no fim da vida dele. Faz tudo que você tiver que fazer, no fim você resolve com Deus. Sabe por que nós estamos perdidos, amados? Porque Deus saiu do princípio e foi para o fim. Eu planejo o casamento, eu resolvo o marido, eu resolvo a mulher, eu resolvo a empresa, eu resolvo os planos, eu resolvo quanto dinheiro eu quero ganhar, onde é que eu quero morar, o que eu quero fazer, que tipo de profissão eu quero ter, quantos filhos eu quero ter. Depois que eu resolvi isso tudo, agora Deus só tem que vir salvar. Quantos filhos você queria? Quantos filhos você queria? E com quem você resolveu isso? Onde é que você mora? Com quem você resolveu isso? Em que você trabalha? Com quem você resolveu isso? Então agora Deus só tem que fazer o quê? Ouvir suas rezas e te salvar. Esse Deus parece com um Deus que quem apresenta para nós? Satanás é que apresenta esse Deus para nós. Um Deus que não está no começo, mas está onde? No fim. Então por que Cristo é o nosso Salvador? Sabe por que Cristo é o nosso Salvador? Porque é aquele homem inspirado pelo Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, que no momento em que ele tinha tudo para se salvar, ele não se salvou. Ele não pediu que Deus fizesse a vontade dele, salvando-o. Ele disse: foi para essa hora que eu vim, faça-se na minha vida a tua vontade, cumpra-se na minha vida o teu propósito. E foi aí que ele nos salvou. Mostrando o que é ser um homem e uma mulher de Deus. Alguém que está totalmente compromissado com a vontade eterna de Deus para a sua vida. E não procurando a sua própria salvação. Sabe o que salvou Jesus no momento da cruz? O seu senso de propósito. A sua convicção de missão. Entender que o poder dele não era para ele. Que a autoridade dele não era para ele, mas é para que ele cumprisse o propósito eterno de Deus para a vida dele. Entender que ele nasceu da semente de Deus. E se ele nasceu da semente de Deus, essa semente não se corrompe. Não se corrompe nem pelas coisas que deram certo e nem pelas coisas que deram errado. Nada muda no nosso coração o desejo de cumprir a vontade de Deus. E é esse compromisso com a vontade eterna de Deus que faz da gente instrumento de salvação. Para devolver todo entendimento cativo da obediência de Cristo. Vai ser na sua obediência ao propósito eterno de Deus para a sua vida que as pessoas em volta de você poderão encontrar salvação. E não que Deus satisfaça os seus desejos a respeito delas. Uma vez eles me levaram para orar para um homem muito doente, ele já estava com 78 anos, quase 80. Os filhos dele viviam brigando. Aí eu fui reunir com os filhos dele na sala lá de espera da UTI. E aí eles me levaram lá na UTI, eu orei com o homem, voltei, e o pessoal falou assim: e aí? Fui lá, orei com ele, para que Deus cumprisse na vida dele a vontade de Deus. Então está funcionando. Porque já que a gente tudo é urubu, e urubu só reúne onde é que tem carniça, Deus pôs uma carniça lá dentro para os urubus reunir, porque se não fosse o fato dele estar doente, ninguém estava reunido aqui. E se eu perguntasse lá dentro da UTI para ele, se ele daria 3 anos da vida dele, se estaria bom para ele morrer 3 anos mais cedo, apenas para ver os filhos reunidos, eu acho que eu já sei qual seria a resposta dele. Qual que vocês acham que seria a resposta dele?
Então estou de bom tamanho. Vocês se acertem e talvez ele saia. Quem não precisa mais dele ficar doente. Agora, enquanto vocês não se acertam, está até de bom tamanho ele continuar lá dentro, porque enquanto isso vocês ficam aí tentando se acertar, nem que for na conta do hospital. Glória a Deus, irmão. Amém, irmão? A gente está ficando doido, viu, amado? Porque o que é a graça de Cristo na nossa vida? A graça de Cristo não é o favor que Cristo me fez. A graça de Cristo, amados, é que agora Cristo me tornou favorável. Esse é o favor de Deus. A graça, quando eu olho para a graça de Cristo e ao modo como Ele não salvou a si próprio, mas Ele ofereceu a sua vida pelos seus irmãos, eu recebo da sua graça. E essa graça é que meu entendimento agora é transformado, e eu não estou mais à procura de favores, eu estou à procura de ser favorável. Glória a Deus. Eu sou o presente. Amém, irmãos? A graça de Cristo não é que eu recebo presentes. A graça de Cristo é que Ele me transformou num presente. Glória a Deus. Eu sou o presente de Deus para as coisas de conflito. Eu sou o presente de Deus para as enfermidades. Nós somos a cura, irmão. Glória a Deus, amado. Nós não estamos à procura de cura, nós somos a cura. E se para alguém ficar sadio eu tiver que ficar doente, eu sou a cura. E se para alguém ficar alegre eu tiver que sofrer, eu sou a cura. Glória a Deus, irmão. Então só tem sentido em eu ter saúde ou eu ficar doente. É que alguém seja o quê? Curado. Porque o meu problema já está resolvido. E foi isso que o salmista entendeu. Deus, o Senhor tem um plano. O Senhor pôs em mim uma semente. E agora essa semente está sendo transformada. E todo dia eu estou conhecendo melhor a pessoa que o Senhor me fez para ser. Mas não estou aqui ocupando o tempo da minha espiritualidade para que o Senhor me faça a pessoa que eu gostaria de ser. Por isso, amados, que é nascido em Belém o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por que que Deus é o seu Salvador? Porque Ele não é o seu Salvador, é por isso que Ele é o seu Salvador. Porque Ele não está aqui te salvando, Ele está aqui te dando direção. Deus é o nosso Salvador, porque Ele é o nosso Senhor. E se Ele não for o nosso Senhor, Ele nunca foi o nosso Salvador. Se Deus não é o nosso Senhor, Satanás é o nosso Salvador. Porque como foi que Jesus identificou Satanás na voz de Pedro? É porque Pedro falou de maldição? Não, como é que Jesus identificou que era Satanás que estava falando com ele? Porque Pedro falou de quê? De salvação. Salvação para quem? Para ele mesmo. E quando Pedro falou de salvação para ele mesmo, Jesus disse: Satanás, afasta de mim, porque você pensa como os homens pensam. Esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é para a sua própria salvação. O Espírito de Deus é para que você cumpra o propósito de Deus estabelecido para a sua vida desde a eternidade. A vontade de Deus é que você seja como Cristo. Alguém que desde o seu nascimento até a sua morte cumpriu totalmente o propósito de Deus e não se corrompeu, não buscou o seu próprio interesse. Essa é a dádiva, você ser instrumento de salvação. Amém, amados? E nós queríamos que você orasse agora sobre isso, para que em vez de buscar a sua própria salvação lá na sua casa, você fosse instrumento de salvação na sua casa. Em vez de buscar o favor de Deus para você lá na sua casa, você fosse o favor de Deus para a sua casa. Porque agora você é Cristo. Você tem mente de Cristo, você tem espírito de Cristo, você tem vontade de Cristo, você tem corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Então no momento da dificuldade você não está pedindo que Deus te salve. No momento da dificuldade você está pedindo que Deus te use. E esse foi a oração de Davi. Davi falou: Deus, olha na minha vida. Se tiver algum, presta atenção, se tiver algum caminho na minha vida, ainda que esse caminho aponte para o Senhor, eu não quero. Eu só quero o caminho que vem do Senhor para o Senhor. Amém, amados? Eu não quero aquilo que começou em mim e aponta para o Senhor. O que era Babel, amados? Babel era um esforço humano de alcançar quem? O diabo. O povo estava construindo Babel para alcançar Satanás. Não, se fosse para alcançar Satanás, eles estavam fazendo uma cisterna. Não, eles estavam fazendo uma torre para alcançar quem, amados?
os céus, para alcançar o que, amados? Salvação. Babel era um projeto de salvação para os homens, se eles alcançassem o quê? Se nós tocarmos a Deus, Deus nos salvará. Mas aquilo começou aonde, amados? Nos interesses humanos. E sabe o que a palavra de Deus diz? Quando a gente está empenhado nessa coisa de alcançar o céu, para que Deus nos salve, não há limite para o que a gente possa fazer. Deus olhou e diz, não há limite para o que o homem possa fazer. O homem é capaz de tudo e é poderoso para fazer qualquer coisa, desde que ele tenha a ideia de que ele vai alcançar o céu e de lá ele vai trazer salvação. Não há limite. Então não se assombre, não fique impressionado de você estar vendo tanta coisa acontecer, porque as pessoas são capazes de tudo. As pessoas são capazes de mover muito poder quando elas estão interessadas em alcançar o céu para de lá trazer salvação. Mas isso é impossível para o homem. Ninguém subiu ao céu para de lá trazer salvação. Ninguém deu conselhos a Deus para dizer para ele o que é melhor ele fazer. E ninguém contribuiu com coisa alguma para que Deus te restitua em troca alguma coisa. Sabe o que é salvação? É você conhecer que você foi gerado por Deus para um propósito. É saber que a sua vida termina em Deus porque ela começou em Deus. E aí você vai ser um Cristo. Você vai ser cura em qualquer lugar onde você estiver.